A riqueza está próxima. Antes de começarmos, eu preciso que você faça algo por você mesmo. Se inscreva agora no canal, ative as notificações e curta este vídeo. Aqui você encontra algo raro, conteúdo que une princípios espirituais, estratégia mental e fundamentos práticos para transformar sua vida financeira de dentro para fora. Se você sente que está em uma fase estranha, intensa ou desafiadora, este vídeo pode explicar exatamente o que está acontecendo. Existe um momento específico antes da prosperidade chegar. Um período que parece confuso, pesado e até injusto. E quase ninguém percebe que está atravessando o limiar da virada. Napoleon Hill estudou homens que saíram do absoluto zero para construir impérios. E todos eles passaram por uma fase incomum antes da expansão. Uma fase que parece retrocesso, mas é avanço disfarçado. Hoje você vai entender como reconhecer essa etapa e como atravessá-la sem perder a fé, sem abandonar o plano e sem cair na armadilha da desistência. Respire fundo. Talvez você esteja exatamente no ponto que precede a sua maior virada, a fase do desconforto necessário. O primeiro sinal de que a riqueza está próxima é o desconforto interno. Você começa a sentir que não pertence mais ao ambiente onde está. Conversas antigas parecem rasas. Projetos que antes animavam agora parecem pequenos. Você sente que algo maior está chamando, mas ainda não sabe exatamente o que. Esse sentimento não é insatisfação vazia, é expanse ou... Napoleon Hill dizia que o desejo ardente é o ponto inicial de toda conquista. E quando esse desejo cresce, ele cria uma ruptura com a antiga versão de você. É como uma pele que precisa ser trocada. O segundo sinal é a intensificação dos desafios. Parece contraditório. Se a riqueza está próxima, por que a vida ficaria mais difícil? Porque crescimento exige resistência. Assim como músculos se desenvolvem sob pressão, a mentalidade da prosperidade se fortalece sob tensão. Antes de confiar abundância a você, a vida precisa saber se você sabe lidar com escassez sem desmoronar. Pergunte-se com sinceridade: você está sendo esmagado ou está sendo moldado? O surgimento das oportunidades disfarçadas. Outro sinal poderoso é o aparecimento de oportunidades que não parecem oportunidades. Um problema que obriga você a aprender algo novo. Uma demissão que força você a buscar alternativas. Uma crítica que desperta ambição. Hill afirmava que toda adversidade carrega uma semente de benefício equivalente ou maior. Mas essa semente não aparece para quem só reclama. Ela se revela para quem observa. Muitas vezes a riqueza não bate na porta como dinheiro. Ela bate como responsabilidade. E se você foge da responsabilidade, você também foge da prosperidade. Comente aqui. Você já percebeu que seus maiores saltos vieram depois de uma fase difícil? A prova da persistência. Existe um momento em que você pensa seriamente em desistir. E quase sempre esse momento acontece pouco antes da virada. Hill contava a história do homem que desistiu a 3 passos do ouro. Essa não é apenas uma metáfora. É um padrão humano. A mente começa a criar justificativas. Talvez não seja para mim. Talvez eu esteja forçando demais. Talvez seja melhor aceitar o que é possível. Mas a prosperidade raramente se manifesta para quem aceita o mínimo. Persistência não é teimosia. É convicção baseada em propósito. Quando você sabe por que quer enriquecer e para que menos a dor do processo, deixa de ser argumento para desistir. O momento da clareza repentina depois de tanta pressão, algo acontece. Você começa a perceber conexões que antes não via. Ideias começam a se alinhar. Uma estratégia que parecia complexa se torna simples. Essa clareza não surge do nada. Ela é resultado da maturidade que o processo construiu em você. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada menos quando você age com convicção, mesmo sem garantias externas. Nesse ponto, decisões deixam de ser baseadas no medo e passam a ser baseadas na visão. Você para de perguntar e ceder errado e começa a perguntar: e se eu não tentar? Essa mudança muda tudo. Consolidando a virada, quando a oportunidade finalmente aparece, ela exige ação rápida. A riqueza não espera a perfeição. Ela responde à decisão. Se você demora demais, o momento passa. E quando o fluxo começa, você precisa ter estrutura, organização financeira, disciplina, planejamento.
Se você não administra R$ 1.000 com consciência, não administrará milhões. Riqueza não é apenas ganhar mais, é saber manter. O segredo que poucos entendem: existe um fundamento espiritual por trás de toda a prosperidade verdadeira. Antes da riqueza externa, acontece uma mudança interna. Você começa a valorizar conhecimento acima de dinheiro, crescimento acima de status, impacto acima de aprovação. E quando essa mudança acontece, o dinheiro deixa de ser o objetivo principal e passa a ser consequência natural do valor que você entrega. Hill falava sobre a inteligência infinita, menos uma força superior que responde, quando mente, fé e ação se alinham. Mas há uma condição: pureza de intenção. Se sua busca é movida por ego, comparação ou desespero, a prosperidade pode até aparecer menos, mas não permanece. Se for movida por propósito, contribuição e crescimento, ela se estabelece. Talvez o que você chama de fase difícil seja, na verdade, preparação. Talvez o desconforto que sente seja sinal de expansão. Talvez você esteja exatamente no ponto que antecede sua virada financeira. Se isso fez sentido, curta este vídeo. Comente qual desses sinais você está vivendo agora. E se inscreva, porque aqui você aprende a reconhecer o antes da riqueza. Seu destino não é pequeno. E o processo pode já ter começado.